Meu entrevistado, meu convidado dessa semana é o professor Joaquim Simões. Professor, fala-se em Academia de Letras bauruense, dá-se a impressão de uma coisa recente, porque não tinha tanta divulgação como está se tendo nos dias atuais. Como resgatar um pouquinho dessa história? A Academia Bauruense de Letras surgiu de uma ideia. Isso faz muito tempo ou não? Ah, faz, porque foi em 1991, quando eu retornei a Bauru, após 8 anos fora da cidade, mas nunca transferi meu título de eleitor. Sempre voltei em Bauru. E retornando, falei, vou encontrar algum amigo aí no sábado. E muitas pessoas estranhas, diferentes. Os pré-adolescentes cresceram, já eram adolescentes ou adolescentes adultos. E eu encontrei o meu amigo Luiz Victor Martinello. Gente boa, que justamente gosta de resgatar, obviamente tem um trabalho bastante eclético, mas justamente gosta de trabalhar também com o lado infantil, com o lado juvenil. Ele também escreve livros infantis. O Luiz Victor faz de tudo dentro da literatura. É um privilegiado. Só que ele abraçou realmente as técnicas modernistas. Eu já não, sou mais eclético. Eu parto do classicismo e caminho em direção ao modernismo. Convidei o Martinello para irmos ao Gepetisco. Saudoso Gepetisco, que bom. De Jair e família lá, tudo mais. Já foram, né? De Jair recentemente. Recentemente, é verdade. Então, aí conversando com o Luiz Victor, o Chopinho, do segundo. Mas, Luiz Victor, já fundaram a Academia Bauruense de Letras? Ele falou, não apareceu nenhum corajoso ainda. Estava reservado para o amigo, hein? Então, mas aí passando um mês mais ou menos, ele ligou. E é engraçado que ele não se lembra desse fato, mas eu aguardei bem. Falou, Simões, na casa de Dona Celina vai ter uma reunião sobre a fundação da Academia Bauruense de Letras. Apareça lá. Mas não tinha nem endereço de Dona Celina, Rua Gerson França, 666. Aí eu decorei, porque fomos tantas vezes lá, né? Ela foi uma baluarte do Teatro Amador em Bauru. Ela transportou, ela carregou o Teatro Amador e deu base para que viesse a ser o que é hoje. Chegando lá, nos apresentamos e o Luiz Victor estava presente, bermuda, chinelão, cabelo... Bem estilo. Cabelo comprido, aquele jeitão do Luiz Victor. E tinha o Antônio João Fraga Padilha, o professor José Benedito Pinto, tínhamos alguns outros. Tá? Só gente boa. Eu tenho relacionado e eu vou explicar por quê. Porque eu perguntei à Dona Celina se ela tinha nomeado algum secretário para registrar os fatos narrados nas sessões da comissão que estava se formando. Ela falou, porque se der certo, nós estamos vivendo um momento histórico. Isso em 1991. 19 de dezembro de 91. Ela olhou assim, a Dona Celina era fantástica. Abaixou o óculos, olhou, quem se habilita? Aí houve o silêncio da omissão, né? Depois ela olhou para mim e falou, professor, o senhor pariu, agora que cuide. Bem, Dona Celina Alves Neves, realmente. Risos, né? Risos. Aí eu falei, bom, então dê 2 folhas aí, uma caneta. Aí eu comprei o livro de atas e passei a redigir as atas dessa comissão. Só parei quando houve a ata em 7 de julho de 1993, lavrou-se a ata de fundação da academia. E o primeiro secretário era o Jarbas Basílio. Então eu parei, agora findou meu compromisso. Jarbas, segura a peteca. E a primeira ata foi
difícil, porque ele teve que transcrever o Estatuto e o Regimento Interno, que foi o primeiro passo para formalizar a academia. Nós conseguimos esses diplomas na Academia Brasileira, Paulista, Campinense e Botucatuense de Letras. Aí fizemos um trabalho, o Jarbas ajudou muito como advogado na confecção do Estatuto e Regimento Interno. E depois, antes de fundarmos a academia, em 92, em junho, nós distribuímos esses documentos, esses diplomas, para pessoas da cidade ligadas às letras. Luciano Dias Pires esteve presente, José Benedito Pinto esteve presente, Roberto Magalhães esteve presente com a esposa dele, não é? E, se não me engano, o ex-secretário de Cultura, lá da Unesp também. Enfim, nós tivemos 27 pessoas presentes, fundadores e agregados, aquela reunião. De lá para cá, quantos presidentes tiveram essa academia já? Nós começamos com Dona Celina. Ela teve a gestão dela foi de 2 anos e meio. Depois nós indicamos o professor Elcio Pulpo Ribeiro. Só gente boa, hein? Ele ficou uns 3, 4 meses, depois ele ficou enfermo, né? E o secretário-geral assumiu a presidência, que era o Vanderlei José Francisco. Ele assumiu até terminar aquela gestão de 2 anos. E depois entrou a Josefina de Campos Fragas, que ficou 2 gestões. E com ela saiu a primeira antologia literária da academia, que foi até impressa na EDUSC, porque ela era a advogada da EDUSC. E a irmã Jacinta Turolo Garcia deu um apoio irrestrito à academia. Tanto é que nessa foto aí, nós fizemos a reunião, está em tamanho maior ali, né? Foi na sala da reitoria da USC, né? Que honra, né? Inclusive, o professor, que foi meu professor de geografia no colégio, e depois doutor Domingues, o Muricy, também estava presente nesta reunião e nessa foto em que estamos mostrando nesse momento. Agora, muita coisa da academia, por falta de um espaço físico, por falta de um local privativo da academia, não é? Uma sede. Então, os presidentes vão acumulando a história em seus próprios espaços, professor? Exatamente. Inclusive, após o falecimento do Munir, eu falei com o filho dele, o Munirzinho, falei, tudo que vocês encontrarem da academia, jogue dentro de uma caixa que eu preciso levar. E tem um quadro muito grande que é da academia também, que é aquele quadro que ele já focalizou. Aí eles me deram até mais 2 quadros. Estão acho que do outro lado, 2 quadros que o Munir tinha mandado ampliar e eles doaram à academia também. E infelizmente nós perdemos o Muricy Domingues, o Munir, o chamador de uma forma trágica, né? Que estavam sempre presentes nas sessões da academia. E nós perdemos essa força. A própria Isolina, que daqui a pouquinho nós vamos estar falando dela também, não é? Isolina, inclusive, ela foi uma grande... Eu dei carona a Isolina por uns 20 anos. Inclusive, ela me chamava de São Cristóvão. Aí, Matheus. Ela esteve no lançamento do livro de uma amiga... segura para o Matheus poder... Em Porto Alegre. Registrar bem. E encontrou São Cristóvão lá e comprou. Falou, Simões, você que é meu São Cristóvão, tá? Leve a imagem de São Cristóvão. E isso é uma característica da nossa professora Isolina Bresolim Viana, né? Essa pessoa assim carismática, que embora tenha ido fisicamente, como os demais também o foram, ela deixa marcas como essa que o professor Simões colocou. Mas eu não queria, professor, cometer nenhuma injustiça.
Depois da Josefina Braga, né? Fraga. Josefina de Campos Fraga. De Campos Fraga. Família Fraga. Isso. Quais os outros presidentes até chegar ao professor Joaquim? Aí chegou, depois da Josefina, nós tivemos o Nilson Costa, mas antes do Nilson Costa nós tivemos um outro presidente também. Infelizmente me foge, depois de 75 anos, você já viu. Mas até que a memória tá boa demais, né? Mas tivemos o Nilson Costa, que terminou o mandato dele dia 31 de dezembro. Era o Munir, né? Depois de Josefina veio Munir? Veio Munir, exatamente, bem lembrado. Munir ficou 10 anos, foram 5 gestões, e eu secretário dele. Entendeu? Eu e Munir, Deu para aprender bastante, né? convivemos muito, nós saímos procurando espaço para a academia, ele me mostrava texto que ele escrevia, eu estava sempre junto com o Munir, e o Munir ficou 10 anos. Aí depois que entrou o Nilson Costa por 2 anos, porque na academia acontece o seguinte, não se forma uma chapa. A pessoa se inscreve para o cargo. Agora chega um momento que ninguém se inscreve para presidente. Aí nós fizemos uma reunião, convidamos o doutor Nilson Costa, ele aceitou. E agora, no novembro do ano passado, nenhum inscrito. O Nilson falou, não, eu já me sinto meio cansado, fiquei 2 anos, não pretendo ficar mais. Falei, eu não vou deixar a peteca cair depois de 20 anos. Então vou assumir. Aí assumi a presidência, que já completou 1 ano agora, dia 31 de dezembro. E nós vamos levando, né? Publicamos esta antologia, a 7ª antologia, que foi lançada no ano passado, né? E essa 7ª antologia, lançado em maio do ano passado, quando da minha posse. Agora, é importante explicar para o público que nos acompanha, professor. Foi dito que a primeira antologia, então, quer dizer, depois tivemos mais 5, e aí a 7ª, que foi essa justamente já na gestão do professor Joaquim Simões. E mal se falou em 7ª, e nós já estamos com mais uma antologia aberta. Esta foi lançada em 1913. Então nós alternamos antologia acadêmica, antologia aberta. Então, 1912, antologia acadêmica. 13, antologia aberta. Qual a diferença? É que na antologia acadêmica só participam membros da Academia Bauruense de Letras. E a antologia aberta fica aberta para acadêmicos e não acadêmicos. É uma forma de aproximação de poetas e escritores para as festividades organizadas pela academia. E qual a grande surpresa aí nessa academia aberta das novidades que surgiram? Olha, você pode observar aqui, eu tenho conhecido pessoas que eu nunca pensei que escrevesse. Nós tivemos 26, o Walter Mortari, faleceu há pouco tempo. Pois é. Ele era escritor e poeta também, não é? Mais conhecido pela pintura, né? Exatamente. E tem novos acadêmicos que também aderiram, né? Esse pessoal todo aqui. Quer dizer, numa abertura como essa, aproximou mais a academia e descobriu novos valores. Novos valores, não é? Agora, o ano passado, 1914, foi esta academia, a 7ª antologia. Uhum. Agora já nós temos material para a antologia aberta de 2015. Está aqui todo o material comigo.
E olha nós só todo o cuidado do professor. Nós temos uma relação aqui, são 17 pessoas, mas a vice-presidente, que na estrutura é secretária-geral, ela deve ter mais uns 3 lá. Somamos 20 participantes. Rui Miguel Trípoli, Lázaro Carneiro, Cláudio Davi Dangió, Rodão Senge, que é o nosso tesoureiro, Benedito Requena da Conceição, Josefina de Campos Fraga, Rubens César Colassino, né, Isolina Bresolim Viana, que ela tinha deixado antes de falecer. Então nós vamos publicar em memória. Perfeito, nada mais que justo. Gratuitamente. Perfeito. Né? Maria do Carmo Guimarães, Luiz Carlos dos Santos, Fátima Aparecida Tentor Salles, Orminda Machado de Camargo. Então nós vamos... Primeira mão nós estamos dando aqui já, quem vai sair já na antologia aberta de 2015 aqui no Personalidades. Alguns ainda que foram omissos daí. Perfeitamente. Agora, a gente está falando muito do trabalho da academia. Antes da gente entrar, propriamente dito, no trabalho do professor, eu gostaria que o Matheus registrasse aqui. Eu seguro esse e o professor segura esse aqui, por favor, professor. Vamos lá, para a gente mostrar aqui o cuidado que se tem que ter com a cultura, gente. Sabe? As pessoas, às vezes... isso daqui é velho, vou jogar fora. Pelo amor de Deus, está jogando história fora. Se pensasse assim em academia, não veria a versão 2000 aí. Essa aqui foi feita quando? 2013, 2014? Já vai o professor aqui já checar direitinho aqui para nós já. 2007. 2007, então, foi recuperados, né, as poesias completas de Rodrigues de Abreu. O Rodrigues de Abreu é patrono da cadeira 4 que eu ocupo e eu escolhi o Rodrigues de Abreu. Primeiro veio a Celina, o Vanderlei José Francisco, o Jarbas Basílio, Joaquim Simões Filhos. Os anteriores não tinham escolhido o Rodrigues de Abreu, eu já entrei com o Rodrigues de Abreu. Mas eu firmei um compromisso moral e espiritual com o Rodrigues de Abreu para conhecer as obras do Rodrigues de Abreu, que eu não conhecia. Aí eu fui até a Biblioteca Municipal, existiam 4 volumes destes. Aí eu fui lá com a diretora da biblioteca, eu falei, olha, é isso que eu estou precisando. Eu dou 30 livros em troca desse. Que beleza! Eu lhe trago 30 livros. Com o mesmo conteúdo? Aproveita. Não, livros diferentes. Livros diferentes. Aproveitáveis para o pessoal que frequenta a biblioteca, você me dá um desses. Certo. Aí, depois de uns tempos, eu já estava terminando de coordenar. Depois de uns tempos, eu fui ter com o secretário de Cultura, o Vinagre. Mas antes eu falei com a Elisete, que era a diretora de bibliotecas. Falei, Elisete, olha, se não reeditarmos, vai desaparecer. A história de Bauru, desse poeta, que tanto consagrou Bauru, vai desaparecer. Ele falou, vamos falar com o Vinagre. Eu falei lá, disse a mesma coisa. Perfeito. O Vinagre falou, vamos reeditar. E aí, então, ele mandou um ofício para a Sônia Franciscato. E ela assumiu, ela patrocinou tudo. Inclusive o lance. Que nós temos pessoas ainda que têm essa sensibilidade cultural na cidade, não é mesmo? Patrocinou até uma camiseta, né? Sobre alusiva ao Rodrigues de Abreu. Perfeito. E aqui o Franciscato fez um texto, né? Eu, quando completou-se 100 anos de nascimento do Rodrigues de Abreu, eu escrevi um poema para Rodrigues de Abreu, Vidas em Versos. A Rodrigues de Abreu pelo centenário de seu nascimento. Então, e um trechinho. Eu fiz a apresentação, né? Iniciei aqui, depois disse, ao se comemorar os 100 anos de nascimento do poeta, em 27 de setembro de
1997, prestei-lhe uma homenagem lavrando o poema Vida em Versos. Mariano, não estou repetindo, é o nome do Mariano do nosso entrevistado. Que turma que é, Mariano? 1964. Olha, foi um ano todo especial para a história, ainda mais como atirador. Com essa vivência de 1964 como atirador, depois a formação em engenharia. Isso. E também escritor. É possível. Foi lançado esse ano ou ano passado? O ano passado, lançamos um livro ano passado. Já lo ouvi. Então agora vamos aproveitar para a gente fazer uma contextualização, Mariano, dizendo do momento em que você passou na caserna, quando nós estávamos tendo o momento histórico de 1964, depois a sua opção pela formação educacional em relação à engenharia e mostrar que ciências exatas e ciências humanas perfeitamente se conciliam. Tanto é que você escreveu um livro que foi lançado ano passado e fala para a gente sobre o conteúdo dele. Bem, o primeiro motivo, eu admiro aqueles entrevistados que fazem 10 perguntas e ele responde as 10. Eu nunca me ative a esse tipo de memorizar para responder, mas a primeira delas é de 1964. No dia 31 de março, nós estávamos dando plantão quando estourou a Revolução de 1964. É claro, nossos comandados, subtenentes, sargento, nos deram uma incumbência, que foi ficar de plantão. Nós participávamos de um grupo de combate, talvez os escolhidos, eu não sei exatamente porquê, eu estava no meio, que eram 5 pessoas, e sabíamos o que era um grupo de combate. E nós passamos aquelas noites, como jovens, nós jamais saberíamos o que se passava nas cabeças dos generais, muito mais velhos, dos políticos, muito mais velhos, e de um sistema político que o jovem não tem esse conhecimento como se apregou há tanto. O jovem ainda está nascendo para a vida. Não há cultura para ele entender o que é certo e o que é errado. E nem no final da vida também. Que a gente sempre está vivendo e aprendendo. Sempre. Bom, após 1964, onde eu terminei o tiro de guerra, fui diplomado, eu pego um trem de 2ª classe e vou para São Carlos. Era morrer ou morrer. Nós éramos descendentes de uma família, digamos, não digo pobre, nem muito menos de espírito, mas nós sabíamos que eu precisava entrar na Universidade de São Paulo, não porque era USP, porque não pagava. Simples. Então foi um ano árduo de 65 e eu realmente consegui. Foram 5 anos de engenharia e após isso eu já fui para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e já fomos pioneiros do metrô de São Paulo. Em seguida vieram os túneis de São Paulo. Nós éramos pioneiros, não tínhamos para quem perguntar como se fazia um túnel dentro de uma cidade grande. Um Banco Itaú, por exemplo, onde trabalhava a Margarida Maria de Assis, que eu nunca soube que ela trabalhava lá, vinha saber só recentemente, circulavam 10 mil pessoas e nós íamos passar com o túnel ali. Então foram anos de novas labutas, novos desafios para a engenharia no Brasil. Não tínhamos para quem perguntar. Então foram momentos difíceis. Mas tudo que é difícil um dia também acaba. Tanto que é bom, tanto que é ruim acaba. E um dia eu cheguei à conclusão, com o acidente do metrô, onde eu estava envolvido, e que felizmente eu havia comunicado à companhia do metrô que havia um problema e eles não se ateram a esse fato. Eu entendi naquele momento que já não era mais meu momento participar da engenharia. Era um momento difícil para mim
em que as pessoas não estavam ouvindo a voz da experiência. Eu já tinha 30 anos de formado, né? Então eu achei melhor. Bom, o que eu fazia? Eu caçava passarinho. Pô, nadava na barroca, vivia na Bela Vista, livre e solto da minha infância, na adolescência. Eu me radiquei a um sítio em Minas Gerais, a um sítio, não a cidade, aonde eu estou até hoje. E nesse inteirinho eu fui fazendo algo no sítio que correspondia a uma Bela Vista, que só indo lá realmente para falar, não dá para falar, só para ver. E eu comecei a escrever sobre a minha infância e adolescência em Bauru. Cito a Casa Lusitana, lojas americanas, onde a gente furtava chocolate, que era um perigo danado. Quer dizer, a gente não sabia se corria para Gustavo Maciel ou se a 1º de agosto, onde os inspetores estavam atrás de nós. Foi um momento da vida, da infância. Cito toda essa complexidade de Bauru, de uma época, digamos, do passado, que foi uma época maravilhosa. Hoje eu vejo que foi realmente porque nós aprendemos a lutar. Então, esse é o objetivo da vida. Eu realmente tive um problema quando eu lancei o livro. Primeiro eu tive sucesso na engenharia, depois eu tive sucesso no livro. Quando você sobe ao Everest, só resta a descida. Não há mais subida, só resta a descida. Mas nessa descida, dramático. Mas nessa descida você encontra, por exemplo, o Ari, encontra o Caetano, que estava com você também lá lá em 1964. Tem muita fotografia está comigo lá. Eu não sei se você sabe, eu dei ao tiro de guerra hoje o meu uniforme, cap e a flâmula de 1964 para o tiro de guerra. Guardei-os por 50 anos, longe com meus ternos Pierre Cardin, que eu jamais uso. Jamais uso, jamais. Mas a farda estava lá. Uma lembrança memorável. Eu acho que quem não fez o tiro de guerra, ou quem deixou de se comunicar com seus colegas de mesma idade, porque na engenharia ou na escola, um tem 8, outro tem 10, outro tem 15, outro tem 20, outro tem 25, outro tem 35. Essa discrepância não existia no tiro de guerra. Isso que eu acho uma coisa maravilhosa. Quando você lembrar, é o camarada, teu colega, companheiro, amigo da mesma idade, que viveu os mesmos problemas, difíceis ou fáceis, da mesma juventude, a mesma adolescência. Isso eu acho a coisa mais maravilhosa que existe. Então, cabe até aí um próximo livro. O sítio que o diga e o tempo que mostrará e o personalidade, se puder, vai poder. Olha, para não adiantar, já está praticamente escrito.